Para mim, eu posso dizer que é uma grande honra conversar com o senhor, Padre Gilson. O senhor via São Luís para um acontecimento que enche a gente de felicidade, que são os 10 anos da Fraternidade O Caminho. Justamente, a alegria é minha e ele está aqui no teu programa. Obrigada. E com certeza é um programa muito sugestivo, gostei muito daquilo que a gente já partilhou um pouco. 10 anos. 10 anos. Eu lembro muito bem quando nós chegamos no bairro da Liberdade e as irmãs carregando lata d'água na cabeça, é verdade, porque a água não chegava onde elas moravam. E por 10 anos de uma bela história aqui em São Luís do Maranhão, justamente. O senhor é o fundador que tem 15 anos que o senhor fundou. Isso, agora em outubro também nós vamos fazer 15 anos de Fraternidade O Caminho. Começamos em São Paulo, na periferia da Zona Sul de São Paulo. Como o senhor foi tocado para fundar uma missão dessa? Porque a gente que conhece um pouco da fraternidade, vê que tem muita ligação assim com São Francisco, Santa Clara. É uma coisa muito linda, é uma coisa muito ampla, muito profunda. Pois é interessante quando me fazem essa pergunta e eu posso partilhar a resposta porque é totalmente diferente daquilo que imaginam, né? E nesse sentido se assemelha assim com a experiência de Francisco de Assis, né? Assis estava em guerra com a cidade de Perúzia, que era vizinha, e por conta dessa guerra, Francisco foi levado prisioneiro. E foi numa situação de cativeiro que ele fez um profundo encontro com Deus e começou essa grande família, espalhada pelo mundo inteiro, que é a família franciscana. Eu tinha retornado ao Brasil, tinha retornado a São Paulo, vindo da França. Eu passei um tempo na Europa, estudando e trabalhando também, missionando lá com refugiados do Sri Lanka e do Vietnã. E eu entrei numa profunda crise de fé. Eu passei grande parte da minha vida no mundo acadêmico, na área da antropologia, e chegou um momento que aquilo ganhou mais espaço na minha vida do que aquele sonho de quando eu saí da minha família e que eu queria ser um santo. Eu lia Francisco naquela época já, lia Dom Bosco. E por conta disso, a congregação pediu que eu voltasse. Eu voltei para São Paulo e eu tive a graça de ter um homem que foi muito importante na minha vida, naquela época meu superior, que disse: vamos esperar, vamos com calma, vai lá para tal paróquia, vai lá ficar com os jovens. E eu disse: tudo bem, eu vou. E lá eu me defrontei com uma realidade extremamente gritante, que era a realidade dos jovens envolvidos no mundo do tráfico. Usuários de drogas, jovens que vinham de um mundo onde o núcleo familiar tinha sido totalmente esfacelado e marcados pela violência. E eu comecei a me envolver desde sempre, eu fui muito envolvido com a juventude. E foi nesse contexto que, novamente, aquele sonho um dia me fez sair da casa da minha família, porque eu queria ser de Deus, e eu queria ser como Francisco, eu queria ser como Dom Bosco. Era uma inquietação. Aquilo volta, eu penso que tinha uma centelha, uma mínima centelha, sim, que no contato ali com aquela realidade, aquilo foi reacendido. E eu lembrei da razão pela qual um dia eu tinha deixado tudo para viver de Deus. Então a fraternidade, ela nasce nesse contexto. Num contexto muito lindo. De crise, mas que gerou algo fantástico. Então você que está passando por um momento de crise, calma, que o que vai vir vai ser bom. E hoje a gente vê que a fraternidade O Caminho cresceu muito, não é? O senhor vê aí a sua semente que foi plantada. O senhor hoje já começa a colher aqueles frutos maravilhosos, porque a gente vê que espalhou essa semente pelo Brasil todo e talvez até fora do Brasil, sim, já, não é isso? Sim, de fato. Quando nós começamos, eu não tinha a pretensão ainda de ser fundador. Eu só queria que nós tivéssemos uma casa para dizer para esses jovens que estavam no mundo do narcotráfico, da criminalidade, de situação social violenta, que existia uma luz no fim do túnel. Então o que nós queríamos era somente acolhê-los
e ajudá-los a recomeçar. Mas outros jovens foram chegando e eles começaram a dizer: mas eu quero viver para isso. Isso dá sentido para a minha vida. Jovens do mundo universitário, jovens, alguns novos. De várias classes. De várias classes sociais. Foram chegando. E eu disse: não, mas não era isso. Eu estou muito bem lá onde eu estou, na congregação que eu estou. O senhor então participava de outra congregação? De uma outra congregação. Sim. Missionária. Mas aquilo também começou a inquietar no meu coração, porque eu penso que diante daquilo que eu vivi, que foi essa crise de fé, eu precisava de uma experiência de fé muito evangélica, muito parecida com a experiência de Jesus. Então só uma experiência dessa poderia me manter nesse propósito. Sim. E aí foi que eu fui viver com esses jovens nessa casa, com os acolhidos. E a gente começou na periferia da Zona Sul, acolhendo e trabalhando com esse tipo de jovem. Em São Paulo. Depois nós fomos para as ruas, porque grande parte era usuário de crack, e o crack tem 2 destinos certos: cadeia ou cemitério. É isso mesmo. E quando não, a rua. Fomos para a rua e fomos para as cadeias. E aí um cadeão famoso em São Paulo, chamado Cadeão de Pinheiros, que era o hall de entrada do inferno. Uma situação desumana mesmo. E a partir daí foi crescendo. A gente se oferecia para alguns bispos no começo: vocês não querem a fraternidade lá na diocese de vocês? E a gente foi chegando. Hoje são 70 casas. Estamos em 8 países. Muitas e a gente não dá conta hoje de atender os pedidos. Que maravilha, que felicidade ver. E sempre nesse propósito, de trabalhar com os pobres, mas pobres nos seus múltiplos rostos. Então nós temos casa de acolhimentos para jovens que estão em situação de uso de drogas. Nós temos casas que acolhem mulheres que são usuárias, mas que estão grávidas para que não abortem. Nós temos casa que acolhe crianças que estão em situação de rua e numa vulnerabilidade social chocante. Por exemplo, nas ruas de algumas cidades, algumas capitais do Nordeste, onde nós estamos, uma menina entre 10 e 14 anos, ela recebe R$10 para um programa. Nossa, que tristeza. E já teve momentos que eu cheguei e que tinha uma criança dessa acolhida, uma menina de 10 anos, tímida. Eu perguntei: irmã, e aí, padre, ela teve toda a parede vaginal deflorada. Que tristeza. Nós tivemos que levar para o médico e estamos acompanhando. Meninas e meninos também. Crianças, né? Crianças também. Crianças. Então nós estamos dentro desse mundo, pessoas que nós acolhemos, idosos sobretudo, que vêm para nossa casa somente para morrer com dignidade. Homens de quem nós escutamos: viver a vida toda como bicho, mas hoje posso morrer como gente. Isso é um chamado. Como é que acontece uma coisa dessa para a pessoa se despojar da sua vida, da sua família? Ida, nós entramos aqui no campo da fé. É a fé mesmo. Quem tem uma experiência de fé compreende a nossa vida, não é difícil compreender. Em todos os tempos e momentos da história, sempre vão haver homens e mulheres dispostos a viver a mesma vida de Jesus. Então, na verdade, nós vivemos a vida dele. A vida dele, ele vive em vocês. Sem dúvida. É o que a gente vê. Reproduzir em nós o jeito dele ser. Não somente no vestir, não somente em ter uma vida extremamente simples. Porque, escuta, ter uma vida simples, para mim, é extremamente significativo. Primeiro por quê? Primeiro porque nós geramos essa economia da solidariedade. Sim. A economia da solidariedade, o que é? Os pequenos ajudando os pequenos. Então nós partilhamos tudo. E isso não é pouca coisa. No mundo que as pessoas cada vez mais elas querem para si, no mundo marcado por aquilo que eu chamo que é a idolatria do homem pós-moderno, que é a egolatria. Isso mesmo. Estou mais preocupado comigo, com o meu bem-estar, e de repente nós ajudamos pessoas a partilharem os bens, a viver essa rede de solidariedade, onde se nós partilharmos do pouco que temos, ninguém passa fome, ninguém passa necessidade. E a outra coisa é dizer que é possível viver simples. Eu lembro bem, eu gosto de retratar isso.
de uma jovem que veio passar um final de semana conosco, que ela estava pensando em também vir conosco, viver como a gente vive. E quando foi depois, chegado no domingo, antes de ir para a casa dela, para retornar para o mundo dela, para o trabalho dela na segunda, ela disse, olha, eu não queria dizer isso, padre, mas eu tive foi pena de vocês, sabe, esses dias que eu fiquei com vocês. Eu disse, pena? Escuta, olha, amanhã nós vamos amanhecer e a primeira coisa que nós vamos fazer, sabe qual é? Pegar essa roupa. Nós não vamos nos demorar meia hora, 45 minutos num guarda-roupa para ver que peça combina com qual. A gente só tem essa. É rápido. É rápido. Escuta, não perde tempo. Terminando, e amanhã, e depois imediatamente nós vamos para a capela, nós vamos nos encontrar com o nosso patrão. A gente vai poder, assim, escutá-lo, se alimentar dele, depois a gente vai passar o dia todo trabalhando e nós vamos estar cansados no final do dia, mas a gente vai estar muito feliz, porque valeu a pena. Escuta, você vai vender no mínimo 8 horas da tua vida para o teu patrão. No final do mês, o salário que se você ganhar, não vai dar para pagar a dívida que você fez. Quem tem que ter pena de quê? Nossa, é verdade, que lindo, viu? Que Porque, maravilha. na verdade, a gente não consegue compreender isso. É, muito sabe? difícil. A gente vive num sistema que, de repente, eu digo sempre, não tenho pena de nós. O mundo precisa de homens e mulheres que digam, é preciso e é possível viver de um outro jeito. Se faltarem homens e mulheres dispostos a viver a loucura da cruz, o que vai ser desse mundo? O que vai ser? Acabou, não existe. O que vai ser desse mundo se não tiverem vidas que apontem para o céu, para o sobrenatural? Você é um homem muito jovem ainda. Eu imagino que com quantos anos teve essa inquietação? Com quantos anos entrou assim para essa missão tão inquietante? A fraternidade começou quando eu tinha 29 anos. 29 anos. No início da minha vida sacerdotal, ela está misturada com a fraternidade. Muito lindo isso, muito lindo. E tem um exemplo maravilhoso, um exemplo de vida, um exemplo de Deus. É um exemplo que as pessoas que estão aí nos vendo, que quiserem conhecer um pouquinho mais, não é, da fraternidade. Aqui em São Luís nós temos 2 casas. Eu quero que o senhor explique assim, porque primeiro foi fundada a Casa dos Homens, ou foram fundadas as 2 casas? Primeiro das irmãs. Das irmãs primeiro? As irmãs chegou a irmã Madalena, uma missionária nossa norte-americana, que viveu aqui em São Luís. Sim. E junto com outras mais 2 irmãs, e depois chegaram os frades. Então, o que nós fazemos aqui? Nós estamos pelas ruas centrais da nossa tão amada São Luís, e depois nós estamos nas periferias. Então aqui as nossas casas, tanto a Casa dos Frades como a Casa das Irmãs, nós acolhemos diariamente os pobres que vêm para poderem fazer higiene pessoal, para poderem fazer curativos. Que estão na rua, que precisam para a gente levar para médicos. atenção. Imagina nesses tempos de zika, de dengue, todo o trabalho que os frades e as irmãs têm para poder socorrê-los. Eles tomam café conosco, eles almoçam conosco, 24 horas eles estão nas portas das nossas casas. Então, o trabalho dá certo por quê? Porque eles não são números. E nós não somos uma ONG, como o Papa Francisco tem dito. A Igreja Católica não é uma ONG. Nós partimos de Cristo, né, para poder servirmos. E nessa inter-relação com eles, nós criamos laços muito fortes, porque leva tempo para que eles também comecem a confiar, que eles saibam que nós estamos para ajudá-los. E alguns, nesse relacionamento, decidem sair das ruas, decidem sair das drogas, e então vêm para as nossas casas de acolhimentos. Que nós temos uma que fica aqui em São José do Ribamar, que acolhem esses dependentes. Que acolhem aqui, ou enviamos para qualquer outra casa. A das mulheres fica em Belém, a casa que acolhe as mulheres em situação de rua e de drogadição. Nós acolhemos pessoas de idade avançada, pessoas doentes, e nós visitamos as cadeias, nós visitamos os centros de menores, enfim, onde tem um grito, nós estamos para essa realidade. E além disso, todo o trabalho que a gente tem com a juventude.
que é muito lindo. Muito jovens. Muito lindo. Muito jovens. Tem a fraternidade aí, só a turma jovem, Sim, não é dia isso? de sexta-feira nós temos uma pastoral mais aberta, onde vem os nossos leigos, vem jovens, vem pessoas de paróquias, vem voluntários que nem católicos são, que são de outros universos religiosos, de outras orientações. Você que tem um coração para amar e duas mãos para servir, meu amado e minha amada, você é bem-vindo. Na sexta-feira tem dias que dá 150, 200, e você Maravilha. encontra médicos, odontólogos, juízes, universitários, gente de todos os tipos invadem o centro de São Luís Muito lindo. para partilhar o lanche, para rezar, para bater papo, para dizer, olha, estamos aqui. É, porque as pessoas precisam saber que se juntar à fraternidade não é só usar essa roupa, fazer, não é todo esse sacrifício, não. Você pode participar nessas pastorais, não é isso? Nós somos uma família. É uma família. Nós somos uma família formada por religiosos, aqueles que deixam tudo para viver como Jesus, mas nós temos leigos, casados, professores universitários, enfim, famílias normal, que trabalham o dia todo, que têm suas ocupações, mas que vivem o carisma conosco lá no seu ambiente de trabalho, Pois é. lá no seu contexto familiar, e jovens. Então, a nossa fraternidade, ela é formada por esses vários ramos. Então, religiosos e alguns sacerdotes, depois leigos, que são casais, e depois jovens, depois aqueles que se recuperam e se colocam a serviço também para ajudar outros. Aqui tem uma força enorme, imagina, alguém que esteve numa situação de rua, que chega conosco também nas ruas, numa pastoral dessa e diz, olha, eu já tive aí na situação que você estava, bebendo, se drogando, doente, sendo violentado, e eu saí. Vem. Então nós somos uma rede, além dos voluntários e pessoas, como eu já disse, que vêm de universos tão diferentes, mas são bem-vindos. Isso é maravilhoso, a gente vai deixar os endereços aqui para as pessoas que querem conhecer mais de perto, ligarem e também visitarem as casas para terem assim melhores informações. Mas hoje nós estamos aqui para prestar essa homenagem à fraternidade, ao senhor fundador que veio especialmente para essa festa, né? Porque a gente tem que se alegrar com vocês, porque essa missão é maravilhosa. E hoje nós estamos dedicando inteiramente o Articô, a Fraternidade o Caminho, aos 10 anos de trabalho aqui nessa cidade. E o senhor que está aqui, que veio só para isso, para assistir, depois de 10 anos, tanta coisa linda, tanta coisa boa que foi feita aqui. Como é que o senhor se sente? E o que é que o senhor pretende mais aqui em São Luís? Ida, eu estou extremamente feliz com a nossa missão aqui nessas terras ludovicenses. Nós sofremos quando chegamos. E essa história foi sendo construída, mas eu penso que as coisas boas na vida são assim, sabe? O mais alto dos edifícios foi construído tijolo por tijolo. A mais alta montanha, grão por grão de areia, o mais denso oceano, gota por gota de água. E também foi assim a nossa missão em São Luís, foi passo a passo. Então eu estou contente porque os pobres sabem que eles têm casa, eles têm uma família. Nós somos a família dos pobres, nós somos família para quem não tem família. Eu quero que, para a gente finalizar, que o senhor deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo. A mensagem para mim é um exemplo. Um dia nossas irmãs estavam passando pelas ruas e escutaram um barulho no meio de um lixão na rua. E elas se deram conta que não era barulho de animal, era um barulho de gente. E elas abriram aquele lixão e encontraram uma mulher, já de idade avançada, com os seus 60 anos, acuada, fétida. Elas tentaram ligar para a polícia para ver se podiam buscá-la, e até que depois de tantas horas veio um carro que não queria deixar que aquela mulher entrasse porque ela estava numa situação desumana. As irmãs levaram, e a primeira coisa que a gente faz, as irmãs foram dar banho naquela mulher. E tiveram que cortar o cabelo porque estava tudo pregado, duro. À medida que cortavam, percebiam que uns bichinhos saíam.
E elas tiraram aquele bichinho e à medida que foram cortando o cabelo, elas perceberam que entre o couro cabeludo e a caixa craniana estava tomado. E elas correram para os hospitais e todos os hospitais rejeitaram aquela mulher. As nossas irmãs não eram médicas e nem tinham muita noção de enfermagem, mas com uma pinça elas foram tirando um por um e foram colocando remédio. Aquela mulher, ela tem nome, ela se chama Dona Maria. Ela chegou nas ruas de São Paulo vindo do Paraná. Ela é linda, cabelo já é alvo, os olhos azuis, branca. E ela está conosco até hoje. Que coisa linda. Então, é isso, a mensagem que eu digo, escuta. Por trás de um jovem que usa droga, por trás de um jovem violento, por trás de uma mulher em situação de prostituição, por trás de uma senhora de idade avançada abandonada, tem uma história, tem uma pessoa que tem dignidade e é filha de Deus. A mensagem que eu quero deixar para você é: se você tem um coração que ama e você tem 2 braços que sabem servir, junte-se a nós, porque tem muitas outras Marias e Josés pelas ruas de São Luís só esperando por você. Que Deus te abençoe e não esqueça que o nosso cartão de entrada para o céu é o bem. Faça o bem e o céu está garantido para nós. Muito bem, muito obrigada. Foi um prazer conversar com o senhor e parabéns por essa casa maravilhosa, por essas casas maravilhosas aí pelo Brasil afora e até pelo exterior, por outros países, não é isso? Sim. É uma missão maravilhosa. É uma semente que já frutificou, já deu frutos. Isso está ajudando muitas pessoas. Parabéns pelos 10 anos da Fundação Ieda. aqui em São Obrigado Luís. por você nos conhecer, acreditar no nosso trabalho e que a gente possa colocar mais arte e mais cor nesse mundão. Isso. Fazer o bem faz bem. Obrigada. Basta crer.